Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos aqui para mais um culto na Igreja Presbiteriana de Jacareí e, para nossa alegria, também estamos transmitindo para a Igreja Presbiteriana de Cruzeiro, do nosso querido, amado irmão, reverendo Heber Melo. Que Deus abençoe todos os irmãos aí de Cruzeiro também nessa transmissão ao vivo. E eu quero começar esse culto te convidando a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 29. Salmo de número 29 diz assim: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida a seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz o seu povo. Esse último verso aqui é muito emblemático para esse momento que a gente está vivendo e para o estado emocional que a gente vive hoje, né? Com muitas dúvidas, com muitos temores, e ele diz: o Senhor dá força ao seu povo. Tenha certeza que nessa noite, mais uma vez, por intermédio da sua santa palavra, Ele está nos fortalecendo em graça, em glória e de fé em fé. E eu quero te convidar a orar, pedindo a bênção do Senhor, a direção do Senhor para esse tempo. Senhor, queremos te agradecer, te louvar, queremos bendizer o teu santo nome, queremos declarar, Senhor Deus, que nós cremos na tua santa palavra. Cremos, Senhor Deus, naquilo que a Tua voz é capaz de fazer e produzir. A Tua mão, Senhor, está sobre todas as coisas, e o Senhor reina soberanamente assentado no Seu trono de glória. E nós queremos te pedir nessa noite que a Tua graça venha sobre as nossas vidas, que a Tua força, Senhor, como aqui é prometido, como aqui é dito, Senhor, que o Senhor abençoa com paz o Seu povo. Traga paz, traga tranquilidade, traga força, traga graça, Senhor, para esses tempos tão complexos que nós estamos envoltos nesse tempo, Senhor. Abençoa-nos com a Tua direção, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, vamos louvar ao nosso bom Deus cantando o hino de número 375 do cantor cristão, na voz do nosso amado pastor Adesouto, lá do Cariri paraibano, no nordeste do nosso país. Que Deus nos abençoe no canto desse hino. Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor
me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Oramos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer. Cada dia tua vida viver. Oramos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer. Cada dia tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora, com outros irmãos, nos unimos a ti em oração. Oramos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer. Cada dia sua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora, com outro
invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroado estás, ó Rei Jesus. Coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroado estás, ó Rei Jesus. Coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Oremos, irmãos. Querido, bondoso Deus, grandioso Pai, muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado pelo seu cuidado para com a nossa vida. Muito obrigado pelo seu cuidado com nossos entes queridos. Muito obrigado pelo seu cuidado com a nossa amada igreja, ó Pai. O Senhor tem nos provado e tem nos demonstrado o seu amor por nós, ó Pai. Mesmo em meio de um caos, o Senhor tem nos mantido em pé e firmes na sua palavra. Gostaríamos de agradecer cada dia mais por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Isso que eu peço, agradeço, em nome do seu Filho amado Jesus, hoje e para todos sempre. Amém. Graças te dou por tudo que me deste. Primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste. Por este pecador salvou na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver, a correção
a pobre, gente fria, são bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. Graças a Deus, irmãos, estamos aqui mais uma vez, transmitindo esse culto ao vivo. Hoje, de uma maneira muito especial, porque além de estarmos pregando para a Igreja Presbiteriana de Jacareí e outros irmãos de outras cidades, outros países também estão participando conosco, hoje, em especial, a Igreja Presbiteriana de Cruzeiro está aqui participando também conosco, ou nós estamos participando com eles nessa transmissão. E quero deixar aqui o meu abraço a todos os irmãos da Presbiteriana de Cruzeiro, ao reverendo Weber e sua esposa e filhos, agradecer por essa oportunidade de poder transmitir também a vocês a palavra do Senhor e rogar que a bênção do Senhor esteja sempre sobre esse conselho, né, e sobre esse trabalho de plantação de igreja que está sendo tão bonito, tão frutífero na cidade de Cruzeiro. Que Deus abençoe poderosamente os nossos irmãos. Então vamos à palavra, e eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na Carta aos Hebreus, no capítulo 11. Nós vamos ler do verso 20 ao verso 22. Nessa noite nós vamos focar no verso 22, que fala especificamente da vida de José. Hebreus, capítulo 11, do verso 20 ao verso 22, diz assim: Pela fé, igualmente Isaque abençoou Jacó e Esaú acerca de coisas que ainda estavam por vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Vamos orar, invocar a bênção do Senhor para que todo esse sermão venha com muita clareza, que traga luz, que traga edificação e, acima de tudo, conhecimento do Senhor, né? Porque a fé vem pela pregação, a pregação da palavra do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pai Santo, queremos te agradecer por mais uma noite que o Senhor nos concede de transmissão ao vivo, diretamente aqui do templo da Igreja Presbiteriana de Jacareí. Queremos te agradecer também, Deus, pelos irmãos da Igreja Presbiteriana de Cruzeiro, que estão participando juntamente conosco, Senhor, dessa mensagem, dessa devocional, dessa pregação da palavra do Senhor. Que nessa noite tu venhas abençoar a todos, Senhor. Todos aqueles que estão participando nessa noite recebam um pouco mais, Senhor, da tua graça, da tua unção. Que mais uma vez seja uma noite que o Senhor venha renovar a nossa fé, venha renovar o nosso coração. Que mais uma vez, Senhor, da tua palavra bendita venha nos alimentar de maneira muito especial para a honra e glória do teu santo nome. Assim eu te agradeço, Senhor, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos irmãos, dando continuidade aos nossos sermões, aos nossos estudos da palavra do Senhor, nessa noite eu quero focar na vida de José. É curioso reler esse texto, porque o verso 22 está dizendo que pela fé José, próximo do seu fim,
ele fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Olha que curioso, tantas coisas maravilhosas para dizer da história de José. Seus sonhos, o sonho lá na prisão que ele interpreta, tanto do copeiro quanto do cozinheiro do rei. Ele adentrou o Egito como governador agora, quando sai da prisão. E o autor de Hebreus não se prende a esses fatos, mas fala da menção da saída de Israel do Egito. E detalhe, todo Israel ainda não estava no Egito. José estava vivendo ali no Egito, seus filhos nasceram no Egito, e quando Jacó vai para lá, vai para ver o seu filho que ele achava que estava morto. Jacó vai abençoar Faraó, vai abençoar os filhos de José, mas de repente José vira e fala assim: olha, eu quero que os meus ossos não sejam enterrados aqui, mas sejam levados para a terra prometida. E olha que interessante, meus irmãos, você conhece muito bem a história. Israel foi escravo no Egito durante 400 anos. Depois eles peregrinaram por mais 40 anos no deserto. Aí então eles possuem a terra. E diante da morte de Josué, aí os ossos de José vão ser enterrados na terra prometida. José aqui está manifestando a sua fé no sentido mais estrito aplicado aqui ao texto de Hebreus capítulo 11. Ou seja, a fé é a firme convicção de fatos que não se veem. Deus já havia revelado a Abraão que o Israel seria uma nação escrava, mas Deus também livraria esse povo e faria grandes sinais, e ele seria uma grande nação. E José, baseado nessa palavra, que com certeza foi contada de pai para filho, passada de neto para bisneto e tataraneto e assim por diante, até chegar a José. E toda a nação de Israel tinha essa orientação de guardar, zelar pelos restos mortais de José, para que ele fosse enterrado lá na terra prometida em Canaã. Mas eu gostaria também de olhar alguns pontos importantes da vida de José nessa noite. A primeira cena que a gente vê na história de José é a sua própria família, uma família marcada pela discórdia, marcada pelo pecado, marcada pelas disputas. E José não era muito diferente, a sua história começa lá em Gênesis 37. E José diz que o texto que ele trazia mais notícias dos seus irmãos. E é engraçado que esse trazer mais notícias significa que ele difamava os seus irmãos. Ele não apenas dedurava o erro dos irmãos, mas ele também aumentava de acordo com a força do verbo que aparece aqui no hebraico. José, então, era odiado pelos seus irmãos, porque ele era tido por Jacó como filho favorito. E o que ele faz? Jacó ainda dá um presente, uma túnica colorida para ele, muito parecida com a de um príncipe. E aí os irmãos passam a odiar cada vez mais e passam a desejar que ele morra. Eles tramam contra a vida de José. José, então, é vendido lá do capítulo 37, verso 25 ao verso 28. E ele é vendido para o Egito. Aí entra a segunda grande cena da história que envolve tanto Jacó quanto José. Que a família de Jacó, ela é guardada pela providência de Deus. José é abençoado, então, na casa de Potifar. Por quem ele é comprado, ele começa a trabalhar e tudo o que ele faz vai prosperando. No entanto, José é alvo da mentira, é alvo do complô mais uma vez. Ele é vendido pelos seus irmãos por um complô arrumado, arquitetado por seus irmãos, e agora a esposa de Potifar deseja esse jovem, que agora está mais velho, é muito belo, desejoso aos seus olhos, mas José tem uma convicção muito firme que ele não pode pecar, que ele não pode decepcionar, que ele deve viver na presença de Deus. E então, ele é denunciado como um abusador. José, então, é enviado à prisão no capítulo 39, verso 20 ao verso 23, mas o Senhor foi com ele também no cárcere, foi com ele
lá na casa de Potifar, com muita prosperidade, e agora com escassez e miséria em uma prisão, ele também vai ser abençoado em tudo que ele vai fazer. E eu queria destacar uma aplicação importante. Muitas vezes a gente pensa que ser abençoado é apenas ser abençoado quando tudo está bem, quando tudo está próximo. Mas o texto sagrado está afirmando com toda clareza para nós que Deus fez com que ele fosse bem-sucedido onde quer que ele estivesse. Quer fosse numa casa próspera de Potifar, cuidando de todas as coisas, quanto numa prisão onde havia escassez, Deus também estava fazendo com que ele fosse bem-sucedido. Aí isso me faz lembrar do que Efésios, capítulo 1, vai nos dizer que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo nas regiões celestiais. Ou seja, ainda que você esteja aí no seu lar, os recursos estejam aparentemente acabando, porque o nosso Deus é da providência, Ele não vai deixar faltar. Ele pode fazer com que a tua vida ande, com que a tua vida prospere, ainda que seja dentro da escassez e ainda que seja dentro de uma prisão, como foi no caso de José. E como você sabe, o copeiro-chefe, né, de Faraó está ali preso e José interpreta o seu sonho. E ele fala, quando estiver com Faraó, lembra-te de mim. No entanto, o que acontece? José é totalmente esquecido. Sofre o complô na sua própria casa, sofre na casa de Potifar, na prisão é esquecido e passam-se os anos. No entanto, meus irmãos, uma coisa é muito importante a gente lembrar. As pessoas podem montar complô contra as nossas próprias vidas, elas podem se esquecer de nós. Por exemplo, nesse período, de repente ninguém te ligou, ninguém entrou em contato com você, mas fica aqui a dica, entre você em contato com outras pessoas também. Não dependa, né, da ação do outro. Seja você a resposta. Seja você uma pessoa que vai agir, né, vai ser proativa. Né? Chega de ser reativo. Ou seja, a pessoa reativa é aquela que só reage. E Deus nos chama para ser proativo. No entanto, esse homem também se esquece dele. E diz o texto em Gênesis 41 que passaram-se 2 anos completos. Aí Faraó vai ter um sonho. Entra o tempo de Deus, entra o tempo que agora José vai ser lembrado. E aí a gente lembra de um detalhe muito importante. Ainda que as pessoas façam complôs, ainda que elas nos vendam, ainda que se esqueçam de nós, Deus jamais se esquece daquilo que ele prometeu e daquilo que ele revelou. E o que ele revelou para José foi lá na sua adolescência, aos 17 anos, quando ele teve o sonho. E aquele sonho deixava muito claro que um dia os seus próprios irmãos se prostrariam diante dele. Aí entra a terceira grande cena da história de José, ou da família de Jacó, que ela é reunida novamente pela providência de Deus. E José reconhece, né, ele testa e ouve os seus irmãos, e agora José, com 37 anos, já se passaram 20 anos, José vê agora os seus irmãos do Egito querendo comprar, mas os seus irmãos não o conhecem, porque ele está vestido, trajado, falando egípcio, e eles, como poderiam imaginar que ele era agora aquele homem de 37 anos? Ele não é mais um adolescente de 17 anos. E você conhece a história. José monta todo um esqueminha para saber o que está acontecendo, como está a sua família. Ele quer saber se seu pai Jacó está vivo, e ele descobre que Jacó está vivo, descobre também que ele tem um irmão mais novo, e agora ele quer conhecer, e ele faz uma tramóia para poder segurar um dos seus irmãos. E então os seus familiares voltam para a terra onde Jacó estava e vem com uma comitiva para o Egito. E você conhece muito bem esse momento. Jacó está bem velho, está triste, decepcionado com muitas coisas erradas, com as consequências dos próprios erros que ele cometeu ao longo da sua jornada. No entanto, ele sempre vai ser lembrado dentro das Escrituras como um homem de fé, um homem que olhou além, um homem que viu o que ninguém estava vendo. Ele estava vendo aquilo que Deus prometeu para a sua vida. E agora, José está diante do seu pai morre, lhe deixa uma bênção patriarcal, uma bênção de primogenitura, abençoa também os seus filhos.
e agora está chegando a hora de José também partir. E aí entra o que o autor de Hebreus está centrado, no que ele está realmente preocupado. Então, pela fé, José mencionou o êxodo antes de acontecer a escravidão. E se você olhar comigo Gênesis 50, verso 22 ao verso 25, é dito assim: José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Veja que ele viveu ainda menos do que Jacó e menos do que Abraão. Abraão vive 175 anos, Jacó vive 120 anos e ele vive 110 anos. E diz: viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maqui, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e Jacó. E aqui nesse texto já começa a ficar claro que a promessa de Deus era passada e reavivada e relembrada, talvez em cada reunião familiar, ou quem sabe nas grandes reuniões familiares eles estavam falando. Isso sem mencionar que Deus visitou Abraão, visitou Isaque e visitou Jacó, mas deu um sonho a José. E agora, pela providência divina, a família estava toda reunida. E agora Jacó tem a oportunidade de abençoar esses filhos, mas agora José é que está partindo. E ele diz: eu morro, porém Deus certamente vos visitará, vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José, da idade de 110 anos, embalsamaram-no e puseram num caixão no Egito. Olha que curioso. Até o último momento da vida de José, esse homem expressou a sua fé. Com certeza, o que alimentou José em todos os momentos de dificuldade, em todos os momentos de debilidade, todos os momentos de solidão, de esquecimento, de estar longe da família por mais de 20 anos. Irmãos, hoje nós estamos praticamente longe um dos outros por aproximadamente 80 dias. José ficou mais de 20 anos longe do seu pai. E detalhe, seu pai achando que ele estava morto. E José não tinha nenhuma informação até que vem essa fome. Ou seja, Deus foi tão fiel na sua providência, que ele providenciou, ele treinou esse jovem, desde os seus 17 anos, para supervisionar os seus irmãos, depois para administrar prosperidade na casa de Potifar, depois para administrar a miséria na prisão, depois para dar uma lição de administração a Faraó, para depois governar e assim salvar toda a sua família. No entanto, o que mais chama a atenção do autor de Hebreus não são esses grandes fatos, mas o fato de que ele tinha em mente a terra prometida, e José entendia que essa promessa era para ele também. E queridos, aí eu preciso fazer uma aplicação para as nossas vidas nessa noite, à luz desse texto. Quais são as grandes promessas das Escrituras para as nossas vidas? Vários pregadores, vários estudiosos vão dizer que na palavra de Deus tem mais de 8.000 promessas. Será que você consegue se lembrar de pelo menos umas 3? E talvez, irmãos, a gente não está desfrutando de uma vida de fé, de uma vida de compromisso, de uma vida mais estável, mais inabalável, mais firme, ou como Paulo gosta de dizer em Efésios capítulo 6, né, revestindo de toda a armadura de Deus para permanecer em pé no dia mau. Talvez a gente não está permanecendo, a gente não está se firmando, porque a gente desconhece a promessa. E aqueles que conhecem a promessa
conhecem o futuro, conhecem o que Deus tem preparado para nós, e o que Deus tem preparado para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Nós precisamos de ter uma fé renovada, e com certeza, essa promessa renovou o coração de José em todas as etapas da sua vida. E o que José então faz na prática num ato de fé? Pela fé ele deu ordens a respeito dos seus ossos. E aqui tem um tema meio que polêmico, meio que obscuro, né? Porque ele diz, bem, como deu ordem contra os seus próprios ossos. Engraçado que muitos crentes, né, a maioria de nós não gosta nem de pisar num cemitério. Agora, tenta imaginar Israel durante 400 anos, guardando este corpo embalsamado, depois caminhando pelo deserto 40 anos com esse corpo embalsamado, para depois, então, conseguir enterrá-lo. Sabe o que a gente vê aqui, irmãos? Não havia nenhum tipo de superstição por parte deles. Não havia nenhum sentimento de medo ou pavor diante de um corpo morto. Porque havia uma convicção muito clara de uma grande promessa que não se limitava a uma terra física, literalmente, mas uma terra eterna onde todos nós viveríamos ressurretos. Isso é tão interessante que quando a gente vê Lucas 16, verso 19 em diante, que tem a parábola de Lázaro e do rico, o lugar para onde os salvos vão tem um nome, seio de Abraão. Então tudo indica que havia a expectativa de estar vivendo plenamente na presença de Deus e uma expectativa de um retorno para viver todas as promessas aqui. Êxodo capítulo 13, verso 19, fala que quando o êxodo ocorreu, Moisés levou consigo os ossos de José. Olha o que diz lá. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. E sabe quando que isso vai se cumprir? Quando isso vai acontecer? Vai acontecer em Josué, capítulo 24, verso 32, que é depois da morte de Josué, já na terra prometida, eles enterram os restos mortais de José em Canaã. E o texto diz assim, os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-nos em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio ser a herança dos filhos de José. Mas eu gostaria ainda de trabalhar algumas aplicações para a nossa vida antes da gente terminar. A primeira aplicação é familiar. Assim como foi na vida de Jacó, tanto quanto pai e como avô, teve os seus favoritos. E esse favoritismo, a insensatez dos irmãos, o ódio entre eles, os ciúmes, as violências e as mentiras que foram pronunciadas, foram ferramentas, misturas explosivas que quase acabaram com a família de Jacó. De repente você está aqui assistindo, mas a vida familiar está quase que explodindo. Sabe que Deus é providencial, Deus é misericordioso, Deus trabalha com famílias imperfeitas. Famílias perfeitas só em comerciais de manteiga, porque na vida real temos os nossos embates, temos as nossas discussões, temos os nossos problemas diários. E olha, ser um homem de fé é aguardar na promessa de Deus, que não apenas vai enxugar as lágrimas dos nossos olhos, mas que vai arrancar da nossa vida todo o pecado. O plano gracioso de Deus nessa história é providencial e sempre estará em pleno andamento, porque nada e nem ninguém pode impedir que seus planos se realizem na história. Olha que curioso, muitas vezes a gente pensa assim,
que se fazemos uma escolha errada, nós vamos imediatamente interferir nos planos soberanos de Deus. Nada muda os planos soberanos de Deus, nem mesmo as nossas escolhas erradas. Nada pode alterar aquilo que Ele planejou. Então isso nos dá segurança, mas também nos dá uma grande responsabilidade, porque ainda que não sejamos capazes de alterar nenhum plano de Deus, podemos trazer consequências terríveis para a nossa história. A história de José, ela também confronta a nossa natureza pecaminosa, que deseja vingança. E é engraçado que José, com toda a autoridade que ele tinha no Egito, ele poderia ter mandado exterminar todos os seus irmãos. Mas, pelo contrário, ele abençoa todos os irmãos, e inclusive sustenta financeiramente esses irmãos. A história de José também aponta para o maior de todos os exemplos da história da redenção, o nosso Salvador. Assim como os irmãos José conspiraram contra ele, anciões, sacerdotes, fariseus, irmãos e membros da mesma nação também conspiraram contra o Senhor Jesus e o traíram, e por 30 moedas de prata, simplesmente Judas o entregou. Assim como José foi amado pelo Pai, embora amado com privilégios, com favoritismo, um amor contaminado, infelizmente, pelo pecado, Cristo foi amado de maneira incondicional e perfeita pelo Deus Pai. Assim como José foi vendido por seus irmãos, Jesus traído pelos seus companheiros. Assim como José foi tentado pela esposa de Potifar, Jesus, em outro patamar, foi tentado em todas as coisas, sem contudo pecar. Assim como José era um exemplo de servo na casa de Potifar, Jesus também foi um exemplo de servidão no mundo, porque ele diz que ele veio para servir e não para ser servido. José foi chamado de Zafenate Paneia, que significa Salvador do mundo. Mas José foi um Salvador temporal, providenciando recursos para que as pessoas não morressem de fome. Mas Jesus é o Salvador que nos garante a vida eterna. E diante da ordem de José, para enterrarem seus ossos em Canaã, ele não foi nostálgico nem supersticioso, mas cheio de fé. Profeticamente, ele falou sobre o êxodo e a fé viu que os seus restos mortais seriam carregados para a terra prometida. Ele cria firmemente que Deus cumpriria a sua palavra. Queridos, se você crê firmemente na palavra e nas suas promessas, então é tempo de caminhar e de continuar contemplando o futuro. A nossa vida não termina aqui, ela tem toda uma eternidade. Roguemos a Deus que tenha misericórdia das nossas escolhas erradas, mas também tenhamos certeza que nada e nem ninguém pode alterar os planos que Ele mesmo determinou para as nossas vidas. Vamos orar? Senhor, quero te agradecer por mais uma noite, Senhor, de transmissão. Quero te agradecer, Senhor, pela tua santa palavra. Quero te agradecer, Senhor, pelo teu cuidado. Quero te agradecer pelo teu santo e poderoso livramento. Quero te agradecer, ó Pai, porque mais uma vez o Senhor fala aos nossos corações e trabalha na nossa alma de maneira muito especial. Senhor, eu não sei quantas famílias estão reunidas agora em frente desse celular, ou de um iPad, ou de sua própria TV, Senhor. Mas a certeza que eu tenho, ó Pai, que todos nós estamos diante da Tua presença. E eu quero te pedir, Deus, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Eu quero rogar, Senhor, pela vida do Davi, que se encontra enfermo. Quero rogar, Deus, pela Lívia lá em São Paulo, que está com coronavírus. Quero rogar, Senhor, pela vida da Maria Imaculada, Senhor, para que o Senhor esteja trabalhando em seu coração e sua alma e trazendo cura e salvação. Senhor, eu rogo pela Tua igreja,
Eu rogo pela igreja de Cruzeiro também, Senhor, para que Tu abençoes cada membro. Faz com que essa obra, Senhor, seja avivada, seja fortalecida na graça do Senhor. Que cada membro, Senhor, dessa plantação de igreja tenha um vislumbre daquilo que o Senhor tem para aquele lugar, tem para a cidade de Cruzeiro. Da mesma maneira, Senhor, abre os nossos olhos, ó Pai, à luz da Tua palavra, para que possamos contemplar um futuro de paz e tranquilidade na Tua santa e poderosa presença. Fica conosco, Senhor. Dá-nos a Tua paz, dá-nos a Tua graça, dá-nos a Tua direção. No nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, chegamos ao final de mais uma transmissão, aqui ao vivo, direto na nossa igreja. Quero agradecer a todos os irmãos que participaram conosco, assistindo a essa transmissão. Quero agradecer a todos os irmãos, mais uma vez, da Igreja Presbiteriana de Cruzeiro, do meu amado amigo, reverendo Heber Melo. Fica aí o meu abraço para toda a família, para todos os envolvidos nessa congregação. Que Deus nos abençoe poderosamente com a sua graça e com a sua direção. E que, acima de tudo, irmãos, venhamos a permanecer na fé do Senhor. Fiquem todos com Deus e até... que estão me avisando aqui que a gente tem um aviso. Sábado agora, às 19 horas, nós vamos ter a nossa primeira aula sobre os fundamentos da fé reformada. Você não pode perder. Sábado, às 19 horas. Fique tranquilo, não vai passar de 40 minutos, mas vão ser 40 minutos que eu tenho certeza que vão edificar a sua vida e o seu coração. Então, até sábado, às 19 horas, domingo, às 9 e à noite, às 19. É 10 horas. Estou acostumado com 9 horas. 10 horas da manhã. 9 horas a gente chega aqui para montar esse aparato todo. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Até breve.